Eu vou contar para vocês também um pouquinho, com a ajuda do meu entrevistado, como é que se dá o funcionamento de um novo recurso que está sendo utilizado pela Segurança Pública aqui no Espírito Santo de reconhecimento facial com o uso das câmeras, tá? As câmeras do governo do estado. Há pouco, né, a gente comentava aqui com a participação do Álvaro Guareschi de que no sistema Transcol, parte da frota já conta agora com esse reconhecimento, órgãos públicos também, e esse reconhecimento é capaz de identificar, por exemplo, pessoas que são foragidas, né? Mas quem vai nos contar tudo isso agora e explicar o funcionamento é o delegado Jordano Leite, o meu convidado. Ele é gerente de operações técnicas da CESP. Olá, Jordano, bom dia para você. Olá, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Um prazer sempre estar aqui participando com vocês e podendo esclarecer. Pela sua gentileza. Jordano, onde estão instaladas essas câmeras, esse reconhecimento facial? Explica um pouco para a gente aí qual é a funcionalidade dela. Então, essas câmeras, elas hoje estão sendo instaladas em locais de grande circulação, né? Locais que em que a gente busca trazer também maior sensação de segurança para a população, e são pontos estratégicos hoje que o governo vem definindo, junto com a Secretaria de Segurança Pública, né, a partir dos locais de maior incidência, tanto da prática de crime, como também de circulação de pessoas. E hoje, como já foi até anunciado, as câmeras estão sendo instaladas em ônibus, né, em coletivos que circulam na região da Grande Vitória. Essas câmeras, elas, juntamente, além dos coletivos também, em outros pontos estratégicos que estão sendo definidos. E esses equipamentos, essas câmeras, elas ficam conectadas ao nosso sistema, né, ao nosso banco de dados, onde nós temos informações, imagens, fotos de pessoas foragidas, pessoas com mandado de prisão. Então, nós recebemos, né, do Banco Nacional de Mandados de Prisão, mandados de todo o Brasil. Nós conseguimos acessar esses mandados e nós verificamos na nossa base de dados todas essas pessoas que possuem algum registro aqui, alguma foto. E aí, na medida que um cidadão ele passa em frente a essa câmera, o sistema capta o rosto dessa pessoa e imediatamente verifica nesse nosso banco de dados se aquela pessoa está com alguma pendência judicial, com algum mandado de prisão, né? E imediatamente ele dispara um alerta na tela do nosso operador. Nosso operador, fazendo aquela verificação, né, da imagem capturada com a imagem do banco de dados, ele imediatamente aciona a equipe de policiais que está mais perto daquela câmera. Olha! Isso tudo de forma eletrônica, imediata. Ele aciona a equipe, encaminha para a equipe, né, o mandado de prisão via sistema, que chega direto no celular do nosso policial, e encaminha também a foto que foi capturada ali naquele local daquela pessoa que passou em frente à câmera. E aí, imediatamente, o nosso policial identifica, né, em meio às outras pessoas que se encontram ali naquele local, identifica o suspeito e faz a abordagem. Mas, lógico, a gente sempre ressalta que tudo é feito com muita cautela e muito cuidado, porque essa abordagem, e sempre nos perguntam isso, mas é a câmera que está falando, indicando quem é que vai ser preso? Não. A câmera indica uma pessoa ali, né, que ela identificou, que tem um alto grau de probabilidade, né, de ser um cidadão com mandado de prisão. Esse alto grau de probabilidade é o quê? 99,9%? Geralmente a gente tem trabalhado acima de 95%, 96%, e ao longo aí das abordagens que têm sido feitas, praticamente todas foram com sucesso. Que legal. Mas na abordagem, a gente coloca uma configuração aqui acima de 90%, só que assim, o sistema que a gente trabalha, ele praticamente dificilmente dá abaixo de 95%, que é um grau bem alto. O que ocorre? Às vezes passam alguns anos, a pessoa, mesmo tendo uma foto ainda como adolescente ou muito jovem, o sistema ele consegue fazer essa identificação da pessoa, algo que
por vezes, a olho nu, né, a olho humano, a gente não conseguiria distinguir. Nós já tivemos algumas prisões aqui que ocorreram, que já tinham passado muitos e muitos anos. Se você visse a pessoa, você não iria conseguir, normalmente você não reconheceria que era, não identificar. Agora, para o sistema, como ele considera dados, ele faz um cálculo aritmético, né, da face da pessoa, ele consegue fazer essa identificação, independente da pessoa ter mudado o cabelo, barba, bigode, óculos ou qualquer outra característica, né? Essa era a minha pergunta, se a barba, um bigode, a cor do cabelo poderia levar ao erro. Não influencia. A pessoa pode estar feito todas essas alterações, essas mudanças, ou mesmo estar de boné, né? E ainda assim o sistema ele consegue fazer essa identificação. E aí só aproveitando, como eu disse anteriormente, independente do percentual que o sistema gere, o policial, nossos policiais são treinados para, em momento algum, efetuar a prisão da pessoa. Aí você fala, mas não vai prender. Não, o policial, quando ele é acionado para verificar uma informação do reconhecimento facial, ele vai fazer agora sim a confirmação, a checagem oficial se aquela pessoa que foi indicada pelo sistema realmente é aquela pessoa. Então, no momento da abordagem, é solicitado, né, o documento de identidade da pessoa, é verificado o nome, a filiação, data de nascimento, número do documento, e os dados têm que estar conferidos, tem que conferir exatamente com os dados que constam no mandado de prisão. Aí sim é feita essa confirmação da identificação da pessoa. Ou seja, se a pessoa tiver com documento falso, Jordano? Então, numa abordagem em que nossos policiais são treinados, né, para fazer essa verificação, se eles verificam a suspeita de que a pessoa está usando um documento falso, ou que a pessoa simplesmente não está com documentos, ele reporta isso imediatamente ali no local, ele reporta isso para o nosso núcleo que faz a análise das imagens, e a nossa inteligência imediatamente faz a verificação se aquele documento é verdadeiro ou não, que é algo muito simples hoje para a gente fazer. Simplesmente a gente entra no sistema, verifica os dados daquele documento, se ele existe, não existe, se os dados ali conferem. E aí a gente já reporta para o nosso policial na ponta, o documento que ele está te apresentando é falso. E aí a gente faz, nesse caso, um encaminhamento para a delegacia, né, mais próxima, plantão mais próximo, onde provavelmente ele vai ser autuado, né, por uso de documento falso, e também vai ter o mandado de prisão que tem contra ele devidamente cumprido. Então, mesmo com documento falso, hoje, com sistemas que a gente utiliza, com as bases de dados que a gente tem disponível, nós conseguimos verificar com muita facilidade a autenticidade ou não daquele documento que foi apresentado. Vocês não estão divulgando onde essas câmeras estão, não é isso? Não, no momento, estrategicamente, os pontos que estão instalados, elas não estão, até porque a gente ainda está fazendo um estudo, né, em cima de quais os locais com precisão que vão ficar instalados, e também até como uma forma inicial aí de se evitar qualquer tipo de vandalismo ou algo nesse sentido. Mas tão logo for ocorrendo as expansões e a implementação definitiva, provavelmente pelo menos os locais, as regiões, né, que esses equipamentos vão estar instalados, vai ser de conhecimento aí da sociedade. Sim, mas na frota do Transcol vai ser perceptível, né? Vai ser, exatamente. Então, eu acredito, nós acreditamos, que esses equipamentos instalados na frota dos coletivos, que já estão sendo instalados, eles vão nos ajudar muito, primeiro, na identificação de assaltantes, né, de roubo. Ocorreu um roubo a um determinado ônibus, nós vamos lá no sistema, identificamos quem foi, né, quem foram as pessoas que ali entraram, quem é o indivíduo que praticou o assalto, e a gente já tem o vídeo, a imagem e a identificação daquele cidadão. Então vai ser uma investigação muito mais rápida.
assaltar dentro de um ônibus, né, praticar um roubo dentro de um ônibus, praticamente vai ser quase que uma autoincriminação Sim. do indivíduo que entrar ali. Segundo ponto, à medida que for sendo divulgado, que for sendo difundido em meio à sociedade, que os coletivos estão todos, né, recebendo esses equipamentos de reconhecimento facial, isso vai acabar trazendo uma sensação de segurança para a própria população, em saber que ali naquele ônibus, se entrar, por exemplo, um assaltante, um homicida, a polícia vai ser alertada imediatamente e aquele ônibus vai passar a ser monitorado. Inclusive, já tivemos casos, né, de ter prendido, através dessas câmeras que estão nos coletivos, de ter prendido assaltantes. Ou seja, um assaltante entrou dentro do ônibus, o sistema deu alerta e nós fomos e realizamos a prisão desse cidadão logo em seguida. Então, ele vai trazer também essa sensação de segurança à população que faz uso do transporte coletivo de pessoas na região da Grande Vitória. A informação que eu tenho, inclusive, é que vocês já prenderam 150 com o recurso. Exatamente, já prendemos mais de 150 pessoas, boa parte dessas pessoas eram mandados de prisão decorrente de roubo e também de homicídio e tráfico de drogas, ou seja, são pessoas aí envolvidas em crimes graves, né, em crime que traz bastante insegurança para a população. E interessante destacar que esse sistema, essa tecnologia, ele ajuda e auxilia bastante aqueles crimes antigos, aqueles crimes que já ocorreram há anos e a pessoa encontra-se foragida. Um exemplo, a pessoa lá do Amazonas e praticou um crime grave lá e veio morar no Espírito Santo. Passou em frente à câmera, o sistema reconhece e essa pessoa é presa. Ou aqui mesmo no estado, a pessoa mora no interior do estado, né? Lá na região de Pedro Canário, Pinheiro, por exemplo, e pratica um crime e vai morar em um outro município mais distante, aqui na região da Grande Vitória. Passou em frente a uma câmera, o sistema reconhece, independente se o crime foi há 5, 10, 15 anos, como a foto dele está na base de dados, nós vamos conseguir identificar essa pessoa. E aí nós temos já casos aí emblemáticos de um cidadão que praticou um crime há mais de 20 anos, um homicídio, estava circulando normalmente aqui na Grande Vitória, o sistema reconheceu esse cidadão e gerou um alerta que resultou na sua prisão, e era um homicídio que ele tinha praticado, um homicídio com requinte de crueldade grave, e a pessoa hoje está pagando pela pena dela, ou seja, dificilmente, né, há 20 anos atrás, ainda teria ali todo um recurso, um aparato de efetivo, de pessoal atrás daquela pessoa, depois de tantos anos, né? Até poderia se imaginar que essa pessoa já teria morrido ou algo nesse sentido, mas ou até usando documento falso, se passando por outra pessoa em meio à população. E para a câmera isso não faz diferença. O rosto dele tem um cálculo aritmético ali na base de dados. Se já passou 5, 10, 15, 20 anos, se ele mudou de documento, se ele agora anda de barba, o cabelo dele agora está diferente, não vai fazer diferença. O algoritmo vai localizá-lo e vai alertar. O delegado, vamos explicar aqui para os nossos ouvintes o funcionamento novamente. Quem chegou à entrevista agora está com um pouco de dúvida, né? Um dos nossos ouvintes me pergunta o seguinte: algumas linhas terão câmeras e as outras não? Isso não vai ser uma meio que rota de fuga? O assaltante ele vai se utilizar daquelas que não estão sendo monitoradas? Não. Hoje as câmeras começaram a ser instaladas, hoje não, já há algumas semanas. Então, alguns ônibus já possuem o equipamento, já estão fazendo o reconhecimento, prisões já estão sendo feitas a partir dessas imagens. Até destaco o caso do estupro que teve no Morro do Moreno. Um dos principais recursos que nós utilizamos para localizar o suspeito foi uma câmera que estava dentro de um ônibus, que permitiu chegar até ele. Então,
A medida agora dos próximos meses é que, à medida que for passando aí as próximas semanas, todas as câmeras, todos os ônibus vão receber o equipamento. Hoje nós estamos com um certo quantitativo, né, de ônibus já com os equipamentos instalados, e o objetivo é chegar a toda a frota. Consequentemente, os ônibus, eles circulam em todas as linhas do Transcol, né, da Grande Vitória, e todos os ônibus e todas as linhas vão acabar sendo contempladas com esses equipamentos, não tendo rota de fuga. Entrou dentro de um ônibus, a imagem vai ser capturada. Esse aí é o objetivo aí do projeto, para que seja implementado em todo o estado. Entendido. A outra pergunta aqui, olha, de uma ouvinte, foi super boa aqui, tipo, cirurgia plástica altera o reconhecimento? Cirurgia plástica aí presumo que seria no rosto, né? Da pessoa. Em princípio, não. Em princípio, não alteraria. Poderia alterar, como eu comentei inicialmente, né? O sistema ele trabalha com porcentagens, né? Poderia alterar numa porcentagem que poderia diminuir um pouquinho a probabilidade de localizar a pessoa, mas não sendo algo muito que alterasse muito, né, a fisionomia da pessoa, provavelmente não. Provavelmente mesmo com a cirurgia plástica, o sistema conseguiria identificar a pessoa. A Ana faz o seguinte indagamento aqui, olha, as imagens do assalto a um ônibus, por exemplo, elas só serão vistas após o crime ou há um monitoramento 24 horas? O monitoramento, as câmeras, elas funcionam 24 horas, só que são inúmeros os coletivos, e o sistema ele vai gerar um alerta quando uma pessoa que estiver no ônibus possui uma restrição, um mandado de prisão judicial. Então, vamos colocar que no momento tem 400 ônibus circulando agora, nesse exato momento, e entrou um criminoso com mandado de prisão em um desses 400 ônibus. Em princípio, você teria que ter, né, uma grande quantidade de pessoas olhando 400 câmeras em tempo real. Então, o que o sistema vai fazer? Se entrar uma pessoa com mandado de prisão, uma pessoa que está sendo, né, investigada ali por crimes de roubo, o sistema vai alertar na tela do operador. Ele não vai precisar ficar olhando 400 câmeras. Ele vai destacar, ele gera um alerta falando, nesse ônibus, nesse momento que está passando exatamente no local tal, né, na avenida, numa determinada avenida, tem uma pessoa lá com mandado de prisão que entrou no coletivo. E aí o operador vai disparar uma equipe, né, para poder fazer a abordagem e a verificação dessa informação. Os ouvintes estão se atentando aqui ao sistema Transcol, aos terminais também, né, do sistema Transcol, mas essas câmeras estão por todas as partes, não é isso, Jordano, pelo que eu entendi? Sim, as câmeras elas não vão se restringir apenas a esses pontos, não. Você citou até o caso do estupro do Morro do Moreno, que houve reconhecimento facial. Sim, então, as câmeras, o objetivo é colocar em locais de grande circulação, como praças, avenidas, locais de grandes eventos, né? Vai ter um evento grande, um carnaval de Vitória, vai ter uma festa grande em Cariacica, Vila Velha, Serra, e aí o objetivo é em breve estar colocando nesses locais onde ocorrem grandes eventos para fazer ali, trazer mais sensação de segurança e segurança mesmo, né, para quem for participar, porque sabe que um criminoso, se for ao evento, for ao local, a câmera vai identificar e a polícia vai prendê-lo. Então isso acaba inibindo a presença de pessoas, de criminosos, né, com mandado de prisão, porque sabe que vai ter o equipamento e a tecnologia ali trazendo segurança para todos. Então não vai se restringir apenas a esses locais relacionados ao Transcol, a circulação de coletivos, não. Vai ser qualquer local com grande circulação de pessoa aí vai poder estar recebendo esses equipamentos em breve. Mais uma contribuição aqui, os ouvintes estão debatendo bastante o tema. Um deles me pergunta se há integração com câmeras de condomínio e um outro perguntando se
estendendo para o transporte público, para taxistas e carros de aplicativo. Não é público, né, mas é coletivo. Uhum. Inicialmente, o projeto é trazer para dentro da plataforma as câmeras que são administradas pelo poder público, né? Câmeras que são do Estado, futuramente câmeras que estão das prefeituras, mas mais à frente, né, o objetivo é fazer um estudo de verificar a possibilidade de se trazer o privado também. Mas aí tem que ser feito um estudo jurídico, um estudo técnico, para poder verificar essa viabilidade, né, de se incluir a câmera do privado, né, do cidadão, de uma empresa, de um condomínio, porque essas imagens vão chegar até a polícia 24 horas, né? Então, por isso que isso tem que ser muito bem estudado para dar esse passo. O Álvaro está aqui com outras perguntas e uma delas é sobre a privacidade desses dados, não é isso, Álvaro? É isso, o Edevaldo está perguntando, mas isso não vai tirar a nossa privacidade? E aí vem toda aquela questão também, doutor, que é sobre a segurança dessas informações. A polícia acaba que vai ter todo o trajeto que foi percorrido pelos civis, né? Jordano, eu vou para o Repórter CBN, você fica comigo e a gente responde essa pergunta em um minutinho, pode ser? Pode ser. Estou de volta com o nosso CBN Vitória. O meu convidado que está ao vivo é o delegado Jordano Leite. Ele é gerente de operações técnicas da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. E a pauta de hoje é reconhecimento facial. É um projeto piloto do governo do estado em que ele tem um software de reconhecimento facial que é utilizado em algumas câmeras de vídeo monitoramento, câmeras públicas, viu, gente? E elas já contribuíram para a captura de pelo menos 150 criminosos, inclusive de outros estados, tá? O que o Jordano está explicando é que isso vai, de fato, né, aumentar a capacidade de se localizar pessoas que são procuradas, inclusive de outros estados, como aconteceu esse episódio, ajudar na elucidação de crimes e vai aumentar também a segurança, porque a frota do Transcol vai receber um sistema deste. E aí foram inúmeras as dúvidas dos nossos ouvintes, né? Qual é o grau de segurança de você, de fato, reconhecer a pessoa, né? Iniciar aí um encaminhamento de prisão para, de fato, aquela pessoa é aquela que se imagina, né, que está sendo procurada e tudo mais. Chegou até uma curiosa aqui, Jordano, de gêmeos, né, de pessoas muito idênticas. E uma outra sobre como é que o governo gerencia essas informações por conta até da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos voltando com o tema? Vamos sim. Só aproveitar, sempre eu destaco que qualquer ação de prisão, abordagem em prisão, ela é feita a partir de uma ação humana e uma análise humana, sempre deixando isso muito claro, independente da quantidade de porcentagem, né, que o sistema acusar de probabilidade, o policial ele vai receber a foto da pessoa que está sendo procurada, vai receber o mandado de prisão da pessoa que está sendo procurada e vai fazer essa verificação como hoje já ocorre, né? Como nós já executamos os mandados de prisão. Somente após a validação humana do nosso policial treinado para isso é que essa pessoa vai ser capturada e presa. Jamais, em hipótese alguma, vai ser o sistema que vai dizer quem vai ser preso ou não, ou quem é quem. Então, assim, esse ponto é muito importante deixar claro. Segundo ponto, todos os dados que são coletados, eles ficam na base de dados do Estado, da Segurança Pública, né, da Polícia. Então, assim como dados de identidade civil, boletins de ocorrência, inquéritos policiais, todas essas informações extremamente sensíveis, hoje, ficam na base do Estado do Espírito Santo, assim como essas imagens, né, que são coletadas, esses dados que são coletados pelo reconhecimento facial, ficam nas bases de dados com toda essa segurança que nós temos em relação às demais informações. Esses dados não são compartilhados em nuvem, não são compartilhados com outros órgãos, com outros sistemas. Então, esse é o primeiro ponto, e a Secretaria de Segurança Pública, ela sempre busca as melhores práticas e o maior rigor possível
em relação à segurança da informação, justamente por trabalhar com dados tão sensíveis, né? Dados de violência doméstica, violência sexual. Então, assim, a gente já trabalha com rigor muito, muito elevado. E da mesma forma está sendo tratada essas informações. O acesso ao sistema é somente policiais treinados, devidamente credenciados, e só podem utilizar dentro das finalidades da segurança pública. E o mais importante, o monitoramento é feito de pessoas com mandado de prisão, pessoas que têm restrições judiciais, que estão sendo procuradas. Não é feito o monitoramento do cidadão comum. Do cidadão comum, ele vai passar em frente à câmera, o sistema vai verificar se ele tem mandado de prisão, não tem, não vai gerar alerta e pronto. Então, tanto imagens, dados, elas são utilizadas única e exclusivamente para atividade criminal, que no caso hoje para a identificação de pessoas envolvidas na prática de crimes e com mandado de prisão expedido pela justiça. Uhum. Então, tem toda essa segurança para que não ocorra nenhum tipo de ilegalidade, abuso ou uso indevido dessas informações. Uhum. E respondendo à curiosidade aí dos ouvintes, no caso de pessoas muito parecidas, idênticas, gêmeas, como que se dá essa diferenciação? O sistema ele consegue fazer essa identificação, mesmo sendo pessoas bem parecidas, gêmeas. Como ele trabalha, né, com cálculos aritméticos, a pessoa que realmente é a pessoa, ela vai aparecer ali para a gente com um indicativo, um percentual muito superior a outra com quem ela tem certa semelhança. Mas independente disso, como eu falei, ainda assim vai ser submetido, nenhuma decisão vai ser tomada antes de uma análise humana. Então, se é uma pessoa muito parecida, um gêmeo, algo nesse sentido, o cidadão, ao ser abordado, ele vai apresentar, meu nome é esse aqui, vai apresentar sua identificação, imediatamente o policial vai conferir, vai verificar que não se trata da outra pessoa. E isso até auxilia, que a gente já foram noticiados muitos casos, né, que a pessoa por vezes é presa e no momento da prisão ela dá o nome de um outro parente. E aí essa pessoa, ela daqui a pouco ela acaba fugindo no sistema prisional, ou ela acaba sendo solta e não cumpre as medidas que a justiça estabeleceu, e aí é decretado um mandado de prisão desse cidadão, mas o mandado sai em nome desse parente ou irmão, muitas vezes irmão, sai um mandado com esse nome. Então, um caso como esse, o sistema identificaria e possibilitaria a correção destes dados, e o que também traria ainda mais segurança aí para a população. Então, esse tipo de problema, como eu já falei, não vai ser algo que vai prejudicar o uso da tecnologia, visto que sempre vai passar por uma análise humana. Eu sempre faço uma comparação com a questão do cerco em relação à placa veicular. O sistema deu um alerta falando que passou um carro com certas características com restrição de roubo. Esse carro é parado pela equipe de policiais, porque ele está com restrição de roubo. Quando o policial vai conferir a placa do carro, ele identifica que a placa não confere com aquela que o sistema leu. O que o policial vai fazer? Vai liberar o veículo, ou seja, aquele carro não é. O sistema eventualmente pode ter entendido que o número 1, na verdade, era a letra I. Eu estou falando um exemplo, né? É a mesma coisa em relação ao uso do reconhecimento facial. Feita a checagem, a pessoa é liberada. Mas assim, já adianto, o erro é praticamente mínimo mesmo. Assim. Nós tivemos assim, praticamente nenhum, ou um ou dois casos, aí, não me recordo agora, em que houve abordagem, a pessoa apresentou o documento e falou, não, obrigado, boa tarde. Não era a pessoa foi imediatamente liberada. Mas sempre passando pelo crivo de uma pessoa, né, de um ser humano, de um policial treinado e habilitado para fazer esse tipo de verificação. Jordano, muito obrigada, viu, pela gentileza e pela conversa.
Nada, fico à disposição, agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, estamos à disposição. Muito obrigada.